Meus amados irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez. Ontem no sábado, foi o pregador lá em casa. E, irmão, cuidado para você não copiar os outros. Não copie, não. A gente ouve o pregador pregar e a gente quer copiar ele. Esse negócio de Deus está dando livramento, não pregue isso não, irmão, porque não precisa você pregar que Deus está dando livramento, porque Ele dá livramento todo dia. Ao ímpio e ao justo. Eita, Deus está fechando sepultura, tá não, irmão. Ele nem permite ela ser aberta. Fechar ele não fecha não, ele não permite ela ser aberta. Que quando uma sepultura é aberta é porque você já morreu. Então o pessoal lhe engana com cada... Parece que está falando uma coisa tremenda. Deus está fechando sepultura. Tá não, ele não fecha sepultura. O Deus da Bíblia, ele nem deixa a sepultura ser aberta. Porque quando a sepultura é aberta, é porque você já morreu faz tempo. Deus abre porta onde não tem porta. Não, aonde não tem porta, Deus cria uma porta. Porque a porta que ele abre, ninguém fecha. E a porta que ele fecha, ninguém abre. Deus está abrindo porta onde não tem porta, não. Ele cria uma porta, ele faz uma porta onde não tem porta. Se ele está abrindo uma porta onde não tem porta, é porque a porta já existe. Inventam cada coisa. Querem ser o ex. Então presta atenção, quando você ouvir alguém dizer Deus está dando livramento, ele está falando o óbvio não é nada demais todo dia. Domingo mesmo de manhã Deus me deu livramento, eu estava balançando no balanço lá no Beberibe, caí de cabeça para baixo, quase que é pro pescoço. Um livramento de Deus, um rapaz viu a minha queda e disse, rapaz, como é que você está vivo, do jeito que você caiu aí? Então... Geralmente velho morre de queda, né? É dentro de banheiro, é em casa, volta a ser criança. As pernas não é a mesma, o corpo não é o mesmo. Mas preste atenção no que estão inventando. Irmão, o culto está mudado. Ezequias, arruma a tua casa. Aí eu vi alguém também na televisão dizendo que Deus não habita em quatro paredes. Por isso que eles não pregam. Irmão, Deus não habita mesmo, não. Mas quando o povo de Deus se reúne, ele está lá no meio. Ele está lá dentro das quatro paredes, lá na igreja. Quando você vai embora para casa, Deus não fica lá na igreja, não. Ele só está lá, enquanto nós estivermos lá, ele está lá. Moisés, o lugar que tu pisa é santo. Não era a terra que era santa. Por que o lugar era santo? Porque Deus estava lá. Aonde Deus está, o lugar é santo. Não é a terra santa. Não existe terra santa, irmão. O que é santo são as pessoas. Agora, se Deus estiver no lugar, o lugar é santo. Porque Ele é santo. Não existe terra pecadora, terra santa. Existem pecadores na terra. Existem homens santos na terra. Esse negócio de Deus está dando livramento. Deus está dando livramento. Aí vai que Deus dá o livramento. Eu não falei? Eita, só porque o irmão falou, Deus lhe deu livramento. Não, irmão. Toda hora, todo instante. Deus está fazendo milagre. Toda hora Deus tem salvado, tem curado. Não é porque eu falo. Mas aí a pessoa se acha. Olha, foi só eu falar, Deus deu livramento de morte. Deus está fechando sepultura. Não, irmão, Ele não. Deus não fez sepultura. Na hora que alguém abrir a sepultura, porque você já morreu. Ele pode ressuscitar o morto, pode. Mas Ele não fez sepultura, não. Estão me enganando. Parece que estão achando que estão falando uma coisa tremenda. Mas se você analisar, tem muita gente, irmão, que não analisa o que ouve. Por isso que eu sou estúpido mesmo, sou grosso. E Acabe, olha, 1 Reis, capítulo 19, versículo 2. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe, assim me façam os deuses e outros tanto, se de certa manhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo o tocou e lhe disse, levanta e come.
E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E ao anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou, e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com aquela força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. Um homem de Deus, um profeta de Deus, um homem que não viu a morte. Não porque ele merecesse, irmão, não é. Você, Deus quer te abençoar, eu já sou abençoado. O que vier eu já sou abençoado. O que vier a mais é lucro. Eu não ando atrás de bênção. Eu não vou para a igreja atrás de bênção. Elias era um homem de Deus, mas ele não fazia o que ele queria. Elias não... Quando Deus manda ele falar com Acabe, vai lá e diz que vai chover, ele não foi porque ele queria profetizar que ia chover. Ele foi quando Deus mandou. Quando Deus manda, irmão, pode ir. Mas se ele não mandar, não inventa. Não cria ilusão. O problema é que hoje só se prega aquilo que você quer ouvir. Só se prega algo gostoso. Receba. Só quem tem aí, levanta a mão. Só quem é campeão, levanta a mão aí. Só quem tem certeza que vai pro céu. Aí o irmão não quer ficar... Aí o irmão levanta a mão. O irmão todo desmantelado, mas levanta a mão. Então estão inventando muita coisa. E Elias tinha matado 450 profetas de Baal. Não foi porque ele quis, não. Foi porque Deus o instigou a fazer isso, irmão. Elias, quando ajeitou o altar, olha o altar. Antes do fogo cair, não cai fogo com o altar desmantelado. Não cai fogo com o altar irregular. Mas o fogo, tem caído certos fogos aí, fogo estranho, o que tem de aparecer de fogo estranho, irmão. Não tá fácil, não. Elias, um homem de Deus, e todo homem, quando está direcionado pelo Espírito de Deus, irmãos, ele faz coisas tremendas, direcionado pelo Espírito de Deus. Mas quando ele se depara, que percebe que Deus não está no comando, quando Deus não está no comando, não meta a cara não, que vai quebrar. E nessa hora, depois que Elias fez tudo aquilo que Deus mandou, Isabel disse: esse cabo vai se ver comigo. O homem enfrentou 450 profetas e fugiu com medo de uma mulher. Por quê? Porque Deus não estava no comando. E às vezes a melhor estratégia é fugir, irmão, não é enfrentar o inimigo. A Bíblia nos orienta a resistir ao diabo. Não enfrentá-lo, como alguém ensina por aí. Vou pisar ninguém pisa na cabeça do capeta. Nós iremos pisar, é uma linguagem que a Bíblia usa, porque Jesus vai pisar e ele vai nos representar. Não é você que vai pisar, é ele que vai pisar em nosso lugar, nos representando. Vendo ele, se levantou para escapar. E foi a Betseba de Judá que aí deixou, aí ali deixou seu moço, não sei se era Eliseu, né? E ele se foi ao deserto caminho de um dia e veio
e assentou-se debaixo do zimbro e pediu em seu ânimo a morte e disse: basta. Quantas das vezes, irmão, nós nos encontramos numa situação difícil? Olha, quem não já pensou na morte? Eu já fui um que pensei. Quando passei por uma situação por causa da minha escolha, eu passei momentos angustiantes. Nós somos vítimas das nossas escolhas. Sofri muito por causa da minha escolha errada, sem pedir a direção de Deus. Quando vim embora de Manaus, chorava que nem uma criança, não sabia o livramento que Deus estava me dando, o projeto de Deus na minha vida. Depois de muitos anos foi que eu fui entender por que Deus me tirou de Manaus. Não foi uma viagem assim do nada. Eu vim embora de Manaus. Elias foi se esconder e desejou a morte. Mas esse homem de Deus fez tanto milagre e agora estava com medo de uma mulher. A estratégia é melhor, irmão, nem sempre é enfrentar. Às vezes é necessário recuar. Muitas das vezes é necessário ficar em silêncio, não bater de frente. Muitas das vezes somos humilhados e a gente quer não. Ensinam errado. Deus não exalta os humilhados. Deus não exalta os humilhados. Deus não abate os exaltados. Aliás, Deus exalta os que se humilham. É diferente. Deus não exalta os humilhados, Ele exalta os que se humilham. É diferente. Aquele que se humilha, ele é exaltado. Não é o que é humilhado, é aquele que se humilha diante de Deus. Não é diante dos homens, não. Aquele que se humilha diante de Deus, ele é exaltado. Porém, aquele que se exalta, não é os exalta, aquele que se exalta, será abatido. Quando você se humilha na presença de Deus, Ele lhe exalta. Então as pessoas ensinam errado. Não, os humilhados serão exaltados. Não, os humilhados continuarão sendo humilhados. Mas aqueles que se humilham na presença de Deus, estes serão exaltados. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Você está deitado aonde? Quantos pararam na caminhada? Quantos estão dormindo o sono da negligência? Foi necessário o anjo tocar. Tem muitos que ainda estão dormindo, não acordaram, não despertaram para um conserto, para um renovo. Irmão, é pessoal, a coisa nunca é. Se você analisar na Bíblia, Jesus nunca marcou corrente de 7 dias, corrente de 30 dias. Paulo nunca inventou isso para a igreja. Corrente, vamos fazer uma corrente. Que as correntes ele quebra. Jesus veio para quebrar corrente. Mas a gente inventa. Corrente de tantos dias, corrente daquilo, consagração disso, consagração disso. Se a igreja se consagrasse, cada um se consagrasse. Consagração não é necessariamente ser na igreja, irmão. A melhor oração que Deus recebe é uma vida de renúncia. A melhor consagração que Deus recebe é uma vida de renúncia. De que adianta estar de joelho, e não ter uma vida de renúncia. Levanta e come. O anjo precisou tocar nele, porque ele resolveu dormir, né? E olhou e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou a deitar-se. Irmão, não deite não. Quando o anjo despertar, fique acordado. Ele não mandou você ir dormir de novo, não. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido será o
caminho. Irmão, a jornada é longa, a caminhada é longa, tem tantos obstáculos, tem tanta vitória. Não, só tem vitória se tiver luta. Não existe vitória sem luta. A caminhada é longa, tem tanta situação difícil para a gente suportar. Adorar a Deus na bonança, quando tudo vai bem, é a coisa mais fácil que tem. Mas o adorador de verdade, ele adora no deserto, ele adora na prisão, ele adora na escassez. Independente da vida que ele está, ele adora. Não é só quando a conta está gorda, não, irmão. É mesmo desempregado, ele adora. Ele adora. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com aquela, irmão, com aquela força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. O que é que você está comendo? Que tipo de palavra você está se alimentando? Será que as mensagens que você está ouvindo nos dias atuais é algodão doce? É gostosa? Jesus não prometeu um mar de rosa, irmão. Jesus não prometeu o que os homens estão prometendo hoje em dia. Ele disse: o caminho é difícil, é estreito, é apertado, é espinhoso. E Paulo diz que aqueles que querem servir piamente a Cristo passarão por tribulações. Os que não querem se desviam e têm uma vida fácil. Mas aquele que quer ter uma vida piamente na presença de Deus, na doutrina dos apóstolos, ele passa por aflições. Porque ele anda na contramão do mundo. Olha, caminhar 40 dias e 40 noites só na presença de Deus. Humanamente falando, é impossível. Comeu pão e bebeu água e com aquela comida, irmão, 40 dias e 40 noites. No final dos 40 dias, no final das 40 noites, aí surgirá a Canaã para nós. Quando terminará? Quando nós passarmos desta vida, aí cessarão os 40 dias e as 40 noites. Aí será o nosso sábado, o nosso descanso. Mas a caminhada é longa. Eu não sei quanto tempo você está caminhando. Muitos pararam no meio do caminho, se fatigaram. Muitos desistiram da jornada por conta de uma palavra maldita. Por causa de uma repreensão sem amor. Porque a Bíblia nos orienta a nós repreendemos com amor, a exortarmos com amor, a disciplinar com amor. Mas tem gente que disciplina com a raiva que, se ele dependesse, ele matava. O que é que você está comendo? O que é que você está bebendo nos dias de hoje? Será que nós estamos nos alimentando da verdadeira e genuína palavra de Deus? E depois entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Qual tipo de caverna você se encontra hoje? Da dúvida, do medo, da interrogação. Meu Deus, onde nós vamos parar com esse tipo de ensinamento que estamos ouvindo hoje em dia? Muitos foram para a caverna. Não estão indo mais para a igreja, não estão na caverna. Não, eu sou crente aqui em casa. Os desigrejados são muitos, irmão. Mas tem muitos, irmão. Olha, não deixe de ir para a igreja, não. Adorar a Deus. Não só se adora a Deus na igreja, não. Mas lá é onde a igreja, o povo de Deus se une para adorar a Deus. Muitos gostariam de estar na igreja hoje, mas estão acamados. Mas a idade não permite mais, não tem mais força. E olhe que não tem nem quem leve
a ceia para ele tomar. Mas eu vou dizer uma coisa para você que não está tomando da ceia por conta disso, que você está acamado, que você está velho. Isso não impede de você ir para o céu, não. É bom participar da ceia? É. Mas se não está participando, as circunstâncias o impediu de participar. E quem deveria levar o pão e o vinho para você se participar da ceia em casa não está indo, peca. Procure, irmão, ver na sua igreja aqueles irmãos que não estão mais indo, que estão em casa por conta da doença. E designe alguém para levar a ceia a eles. Eles vão se alegrar na presença de Deus. Muitos deles estão tristes porque estão esquecidos, jogados para o escanteio. Enquanto podia fazer alguma coisa, era útil. Agora estão descartados, igual copos descartáveis. Que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui? O que tu está fazendo? E às vezes está na igreja e não faz nada, de braços cruzados. Não ajuda em nada. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Será que você tem sido? Elias achava que só tinha ele na vida. O único cara que sobrou foi ele era o cara. A gente precisa entender, irmão, que nós não somos nada. Se de Deus não vier, nós não temos nada. Não vá para a igreja atrás de bênção. Não vá barganhar com Deus. Tu já alcançaste a tua salvação? Tu tens o que o ímpio não tem, o mundo não tem, o que os famosos não têm. Seja grato a Deus pela tua salvação. O que vier depois é lucro. Buscai primeiro o reino de Deus. E a minha justiça, não, a justiça dele. Porque a nossa é como trapo de imundícia. E as outras coisas vos serão acrescentadas. Que coisas são essas? Ah, é meu carro, é minha casa, é minha fazenda, não. É busca primeiro o reino de Deus, coloca em primeiro lugar. Isso não quer dizer que você tem que deixar de trabalhar para ir para a igreja, não, irmão. Coloca prioridade no reino de Deus. Mas não coloca em troca de algo. Eu vou fazer, mas ele vai ter que me dar. Esse Deus que nós conhecemos é diferente do Deus que lá da Universal. Lá, para ele abençoar alguém tem que pagar primeiro a ele. Jesus nunca recebeu um tostão de ninguém quando ele pregava que o evangelho curava. Os apóstolos também não recebiam. Aí pegam o incouto, a pessoa que não lê a Bíblia, e eles exploram a fé. E olha, irmão, você alcança a bênção através da fé. Embora esteja o dinheiro enfiado lá no meio, mas você crê que dando R$1.000 vai receber 10 mil, você alcança a bênção. Mas não vai para o céu, não. Porque Jesus nunca fez isso. Nem nos ensinou assim. E Elias, um homem de Deus. Alguém disse que ele teve depressão. Não, irmão. Depressão não sai assim, não. Elias teve um momento depressivo. Porque na mesma hora o Senhor falou com ele. Sai da caverna, Elias. Porque o caminho é longo. Então, irmão, vamos sair da caverna. Eu não sei qual é a caverna que você se encontra. Mas sai da caverna e prossiga para o alvo. Esquece o que para trás ficou. Tem gente amarrado no passado. Te liberta do passado. Porque se tu já confessou, ele já perdoou. Então olha para o alvo. Siga para o alvo. Esquecendo das coisas que para trás ficam. Porque se você... Nós estamos num dia difícil. Se a gente não olhar para Cristo, afunda igual Pedro. Enquanto Pedro estava olhando para Cristo, ele andou sobre as águas. Quer andar sobre as águas? E aí, vai para o campo espiritual, não é fisicamente. Pedro andou sobre as águas fisicamente. Mas as águas estão turbulentas. Olha para Cristo. Tu vai chegar lá do outro lado. Enquanto isso, irmão, a jornada é longa. Vamos sair da caverna. Porque dentro da caverna, ele cessou a água. E se Deus não tivesse cessado a água, Elias continuava lá no ribeiro. Onde tem água e pão, você fica lá, não vai atrás não.
só vai quando acaba. Então presta atenção, não fique mais na caverna não. Saia da caverna e vá correr atrás do alvo, a Cristo. Se agarra com Ele, porque muita coisa ainda vai mudar. Não é profecia não, é cumprimento da palavra de Deus. Vão inventar muita coisa. A casa está desarrumada. Ezequias, arruma a casa. Templo, estão inventando muita coisa nos templos. Está desarrumado. E Deus vai permitir muita coisa ruim acontecer para que o seu povo que se chama pelo seu nome, se converta e vá buscá-lo. Israel sempre apanhou. Quando saía dos caminhos do Senhor, Deus permitia o ímpio açoitar Israel, aprisionar, levar cativo. Então esse negócio que Deus abre porta onde não tem porta, Deus está fechando a sepultura, Deus está dando livramento de morte, isso é invenção do homem. Isso aí, Deus todo dia, toda hora dá livramento. Deus todo dia, toda hora está curando. Deus todo dia, toda hora não está permitindo a cova ser aberta. Se Ele fecha é porque já abriram, você já morreu. E Ele abre porta aonde não tem porta. Ele cria uma porta, Ele não abre. Ele cria uma porta aonde não tem porta. Porque se Ele abriu é porque a porta já existia. Ele cria uma porta na parede. Ele faz uma porta aonde não tem porta. Ele faz uma porta aonde não tem porta. Porque a porta do emprego, ela já existia. Apenas estava fechada. Ele abre. E a porta que ele abre, ninguém fecha. E a porta que ele fecha, ninguém abre. Vamos sair da caverna, irmão. Amém.